todos. É uma alegria imensa sempre falar aqui, desse centro espírita que sempre me acolheu, me sinto tão bem com pessoas que eu gosto tanto. Quando a gente começa a pensar, falar sobre o livre-arbítrio, né, como nossa lei de escolha, que é o que faz, pela doutrina espírita, um grande auxiliar na nossa evolução, a gente tem que fazer primeiro uma pergunta: existe realmente livre-arbítrio? Existe realmente essa liberdade total de escolha e de ação do ser humano, do indivíduo? Na verdade, na doutrina espírita isso é uma certeza. É o que se fala, você pode ler em todos os livros espíritas, mas no pensamento humano, na ciência, na filosofia, ou mesmo na religião, está longe de ser um assunto unânime, uma unanimidade. Então, na história, a gente vê várias discussões sobre isso, até hoje. Então, começando com os primeiros pensadores do cristianismo, né, para não se alongar muito, no passado, os primeiros pensadores do cristianismo acreditavam muito no livre-arbítrio. Tertuliano, por exemplo, ele acreditava que o seu livre-arbítrio uma potência que Deus dava para cada ser humano para escolher fazer o bem. Na Igreja Católica mesmo, esse pensamento começou a cair por terra, a ser contestado por Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho falava uma coisa interessante. Ele dizia que o ser humano ele está sempre contaminado pelo pecado original. Então ele está contaminado pelo mal. Ele não tem forças para fazer o bem por causa dessa contaminação inicial. Então o que acontece? Ele faz o bem, sim, mas somente por graça de Deus. É Deus que coloca o bem no coração do homem. Martinho Lutero também ia nessa linha de pensamento. E hoje você vê várias religiões pensarem de forma diferente, né? Já na psicologia, em 1930, Sigmund Freud escreveu um texto chamado Mal-Estar na Civilização. Nesse texto, ele trata da livre escolha do homem, e ele fala por que o homem tem uma certa angústia em poder ter essa livre escolha, uma certa angústia em ter essa liberdade. Porque, na verdade, para Freud, o que era mais importante eram os instintos básicos, os instintos nossos. E tudo que o ser humano, que o corpo humano faz, né, é para saciar esses instintos básicos, para fazer o que eu quero para mim e não para o próximo. Só que na evolução, o ser humano descobriu uma coisa chamada civilização. E a civilização fez com que o ser humano fosse obrigado a conviver uns com os outros. Para conviver uns com os outros, a gente tem que ter um certo contrato social. A gente tem que fazer coisas pelo próximo. A gente tem que deixar de fazer coisas que a gente quer para não passar em cima da liberdade do próximo. Então isso a gente acaba fazendo. Segundo Freud. Mas a gente acaba fazendo não sem antes criar uma certa angústia na nossa vida, né? Que é o que ele chama de mal-estar na civilização. E como é hoje, né? Na época de Freud ainda existia uma grande, até os anos 30, até o início da guerra, né? Das duas grandes guerras, ainda existia grandes questionamentos da liberdade, né? Hoje em dia não, a gente vê que a liberdade é cada vez maior. Hoje a gente pode escolher praticamente tudo. A gente escolhe com quem se casa, a gente escolhe o que estuda, com o que vai trabalhar. Praticamente tudo na nossa vida a gente consegue escolher sem grandes influências externas. E isso, infelizmente, como a gente acha que ia criar uma grande alegria, não causa uma grande alegria. Como a gente não vê as pessoas muito felizes por causa disso. Pelo contrário, as questões de utilização de remédios controlados vêm aumentando, as questões de depressão vêm aumentando cada vez mais. É alguma coisa que está errada na sociedade e a gente não entende muito por quê. A parte da ciência a gente já pode ver mais ou menos o porquê que isso acontece, né? A neurociência de alguns anos para cá ela tem avançado muito. E a neurociência, hoje ela consegue fazer testes, né, e verificar toda a atividade cerebral quando a gente faz qualquer ato.
E a conclusão que eles chegam, boa parte dos cientistas que trabalham com isso, é de que, na verdade, tudo é determinado antes do que a gente faça, ou seja, não existiria livre-arbítrio, né? Tudo que a gente faz, antes da gente fazer, já existe aquele start no cérebro, alguma atividade cerebral que é o que faz o nosso ato. Mas a gente sabe que o conhecimento não se faz apenas por causa de uma ou outra pesquisa, né? E aí a psicologia fez uma pesquisa, né? Fez um trabalho que contesta bastante essa ideia da neurociência. Na verdade foi um teste que pegou 2 grupos de pessoas. Você pegou 2 grupos de pessoas e um dos grupos ficou semanas estudando textos sobre determinismo, ou seja, a ideia é que não existe livre-arbítrio, que tudo é determinado antes que a gente faça. Religiosos, científicos, de todo tipo. E o outro grupo, ao contrário, leu textos que falam apenas sobre o livre-arbítrio, sobre livre escolha, sobre como a gente pode mudar o mundo, né? Mudar o estado das coisas. E a gente sabe, vocês sabem, a gente é muito influenciado por aquilo que a gente lê. Logo depois, eles fizeram um teste com esses 2 grupos. E no teste era o seguinte, era um teste simples de questões que você respondia se era certo ou errado, aquela afirmativa, né? Só que o controle que você respondia as questões era com 3 botões. Um botão era para certo, o segundo botão era para errado, e o terceiro botão era o que eles chamavam de botão de cola. Era um botão que se você apertasse, ele dava a resposta certa. E aí você podia colar aquilo ali e tirar 100 no exercício se você quisesse. Só que eles foram terminantemente proibidos a utilizar esse botão de cola. Falaram para eles que não podiam usar de jeito nenhum. O grupo que mais utilizou esse botão de cola foi o grupo que estudou sobre determinismo, o grupo que estudou para não acreditar no livre-arbítrio. O que essas 2 ideias juntas passam para a gente? O livre-arbítrio, na verdade, ele foi criado como uma ferramenta na nossa evolução, uma ferramenta para que a gente possa viver em sociedade. A gente não sabe muito bem ainda como é que funciona dentro do cérebro, né? O que a gente pode saber é que os instintos estão todos dentro de nós. Estão todos dentro de nós. Não se enganem pensando que a evolução tira todo o nosso passado. Não é isso. A gente vai acumulando experiências. E as experiências do passado elas vão ficando dentro de nós. Estão prontas para serem usadas o mais rápido possível, sempre que necessário. Mas quando a gente vive em civilização, quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente começa a se preocupar em obedecer às leis, às regras, né, a gente começa a entender que isso é melhor e a gente começa a escolher melhor, fazer melhores escolhas. Então essa que é a função, mais ou menos, do livre-arbítrio, né? Fazer melhores escolhas para a gente se tornar cada vez melhor. O capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele trata apenas da lei da liberdade. Então ele fala do porquê que o ser humano é livre, o que acontece com o nosso livre-arbítrio, o que a gente pode fazer para se tornar cada vez mais livre e feliz, sem angústias, né? E ele trata disso, né? Ele fala que o livre-arbítrio, na verdade, ele foi criado para que o homem possa viver em sociedade, para que ele possa usufruir dos seus direitos e da sua liberdade sem ultrapassar os direitos e a liberdade do próximo. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, que é do capítulo 10, que fala sobre a escravidão, e esse é um ponto meio culminante nessa parte da lei da liberdade, né? Porque a escravidão a gente pensa, né, os trabalhos forçados, né, é você tirar totalmente o livre-arbítrio do homem. E ele diz que é uma aberração que foi criada pela civilização e com o tempo vai cair em desuso, né? E aí a gente pensa, né, poxa, falando de escravidão, né, a gente está no mundo ocidental, isso desde o final do século XIX não existe, né? Mas eu não estou falando aqui de escravidão só ligada a trabalhos forçados, aquela escravidão formal que a gente estuda na escola, né? Todo relacionamento abusivo, ele gera uma escravidão. Todo relacionamento de pai para filho, de marido para esposa,
que é gerado com violência, que é gerado com falta de amor, que é gerado com excesso de cobrança. É um relacionamento abusivo e é um relacionamento que ajuda a limitar o livre-arbítrio do próximo. Então, todo esse tipo de relacionamento é um relacionamento que tem que ser negado, que tem que ser cuidado para que não aconteça. Porque é o tipo de relacionamento que vai fazer com que as pessoas sejam cobradas depois, né? O que você fez, né? Do filho que foi dado para você, das pessoas que estão à sua volta, né? Mas existe um campo do homem que a liberdade é absoluta, mesmo que ele seja escravo, mesmo que ele esteja com trabalhos forçados. Existe um campo do homem que tem que ser sempre livre, que é o da consciência. E a nossa liberdade de pensar, a liberdade de consciência, que é o que condiciona a gente como um ser humano, que é o que faz a gente ser o que é. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito com o que eu estou pensando, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou aprendendo, né? Para o Espiritismo, né? A gente fala muito, né, que o Espiritismo existe uma visão errada, né, do Espiritismo, pode trazer para a gente a ideia de que as encarnações passadas condicionam a vida futura. Então, o que aconteceu, né, lógico, a gente tem uma programação sempre que a gente encarna, essa programação está sempre ligada com todas as nossas encarnações passadas, tudo está gravado no nosso perispírito, e algumas coisas vão acontecer, né, para a gente fazer escolhas, isso que é importante, para a gente fazer as escolhas. Algumas coisas vão acontecer para a gente resolver aqueles problemas do passado. Mas aqueles problemas do passado não condicionam as nossas escolhas. Essa é que é a questão. A liberdade está nisso, a gente escolher as coisas que vão fazer a gente melhor, que vão fazer a gente evoluir, que vão a gente tornar melhor, mais útil para a sociedade. Então, o passado ele condiciona, mas no final ele não determina nossas ações. Por isso que o livre-arbítrio ele é um evento que é tão positivo na evolução humana, né? Mas ele também pode gerar angústia no homem. Pensa como era há 10, 20 anos atrás. A gente não podia escolher tanta coisa, né? Hoje a gente escolhe praticamente tudo, né? E tudo que a gente escolhe tem infinitas possibilidades. Sempre que você faz uma escolha, e todo dia a gente é chamado a fazer dezenas, centenas de escolhas. Sempre que a gente faz uma escolha, a gente faz essa escolha em detrimento de infinitas outras escolhas que a gente podia fazer no lugar. E é isso que gera angústia, porque a gente fica pensando, pô, mas eu podia ter escolhido aquilo, eu não podia ter sido melhor. Mas se há 30 anos eu tivesse casado com outra pessoa, não seria mais feliz hoje? Se há 50 anos eu tivesse feito outro estudo, não seria sido melhor? Na verdade, a gente tateia meio que as cegas, né, em relação ao futuro. A gente só tem que fazer algo que me ajude a fazer as melhores escolhas, a abrir mais os meus olhos. E a gente tem que pensar o que é esse algo, que faz com que a gente consiga fazer as melhores escolhas. Para a gente pensar nisso, a gente pode pensar aqui, a gente pode falar, né, de duas escolhas que foram feitas há muito tempo, mais ou menos no mesmo um pequeno espaço de horas entre uma e outra, né? E essas duas escolhas foram feitas na época de quando Cristo estava entre nós, e essas duas escolhas elas foram feitas na prisão dele. No Evangelho de João, ele fala que quando Jesus foi preso, né, para ser julgado, ele estava orando, ele tinha alguns apóstolos, entre eles Pedro, né, e foram os servos do Sinédrio para prendê-lo. E quando eles foram prendê-lo, eles encontraram a ele, tentaram prender ele, Pedro teve uma reação rápida. Eu gosto muito das histórias do apóstolo Pedro, porque as reações dele, elas são práticas, elas são rápidas e elas não são muito pensadas. Ele é mais ou menos que nem a gente, né? Na verdade, a gente reage em vez de pensar e agir. E Pedro estava com uma espada e se coloca no lugar dele. Estão prendendo a pessoa que ele mais respeita e mais ama no mundo. Ele reagiu
sacou a espada e decepou a orelha de um dos servos. E Jesus, na hora, já olhou para ele e falou: guarde a espada, porque quem ferir pela espada perecerá. Ali, Jesus fez uma escolha. Ele escolheu pela mansuetude. Embora aquela prisão fosse totalmente injusta, e a história provou isso, ele escolheu não reagir de forma violenta, porque a violência acaba gerando violência também. Às vezes a gente tem escolhas a fazer em detrimento do que a gente quer, em detrimento do que é melhor para a gente, em detrimento do que vai fazer bem para a nossa saúde às vezes. Mas é o que é o melhor a ser feito para a gente viver em sociedade e para a gente aceitar o plano que foi traçado para a gente nessa vida, porque todos nós temos um plano que foi traçado. Algumas horas depois, já era de manhã, e o Sinédrio teve que fazer uma outra escolha. O Sinédrio, que era o grupo de judeus, o topo do pensamento judeu de Jerusalém, tinha julgado Cristo, mas tinha julgado de forma religiosa. Mas na forma religiosa eles não iam conseguir dar um tipo de execução muito severa para ele. Precisavam disso, precisavam do apoio de Roma. Então eles, de manhã, já era sábado de manhã, sábado de Páscoa, né? E eles foram levar Cristo para ser julgado por Pôncio Pilatos. Só que tinha uma questão: eles não podiam entrar dentro do prédio, porque o prédio onde trabalhava Pôncio Pilatos era um prédio pagão, e se eles entrassem no prédio naquele dia, eles não poderiam tomar a refeição pascal, porque eles seriam considerados impuros. Para não passar por isso, eles tiveram uma ideia muito simples. Eles chamaram Pôncio Pilatos para vir receber Jesus do lado de fora. Eles não entraram, entregaram um prisioneiro e saíram com a consciência tranquila. Saíram com a consciência tranquila após terem julgado e terem entregado para a morte uma pessoa que não era acusada de nada praticamente, né? Eles fizeram também a escolha deles, mas leva a gente a pensar que às vezes a gente faz, mesmo fazendo tudo que é o correto pelo que a gente conhece, né, tudo que é o correto socialmente falando, mesmo assim a gente pode estar falhando miseravelmente, a gente pode estar errando de uma forma muito severa, muito errada. A gente pode falar que, na verdade, eles agiram de má fé, mas eu prefiro pensar de outra forma. Eu prefiro pensar que eles agiram por falta de conhecimento do que é o certo e do que é o errado. E isso que é o que faz a gente fazer as nossas melhores escolhas. Na verdade, toda a nossa vida, toda a nossa evolução, ela tem sempre um fundamento, é o fundamento da gente se tornar cada vez melhor. Mas a gente não pode fazer essas coisas, a gente não pode fazer as nossas melhores escolhas se a gente não tiver conhecimento. O nosso único guia, o nosso maior guia nessa vida, né, e é o que a gente pode levar para a gente sempre, né, para fazer as melhores escolhas, é o conhecimento e o amor ao próximo e a compaixão. Se a gente não tiver nada disso, a gente não consegue utilizar direito o nosso livre-arbítrio. Agradeço muito a presença de todos vocês. Aproveitando que estamos em dezembro, né, desejar a todos vocês um Natal glorioso, um fim de ano espetacular, mas que cada um de nós possa ter em mente, né, quem é a personalidade principal desse Natal. Né? A gente pensar mais em Jesus, pensar nas lições dele e pensar no conhecimento que ele pode trazer na nossa vida.